Você está no melhor canal do YouTube, tá? O canal da bênção. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aonde nós apresentamos o melhor programa da EBD, Escola Bíblica Dominical. Você está no lugar certo, você está no lugar que está a palavra de Deus, puramente a palavra de Deus. EBD, Escola Bíblica Dominical, publicada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil e comentada dessa vez pelo nosso comentarista Elienay Cabral, um exímio pastor e teólogo da palavra de Deus, que comenta essas 13 lições com muita propriedade. Ok? São 13 lições, cujo tema é "E o verbo se fez carne", né? Quem é esse verbo? É a palavra, é o próprio Senhor Jesus revelando Deus ao mundo. E hoje nós vamos de lição número 7, queridos. Estamos já na lição de número 7 desse seriado de lições, que vai ser ministrada na sua igreja dia 18 de maio de 2025. E o tema é: Eu sou a ressurreição e a vida. E quem afirmou essa verdade com muita propriedade foi o Senhor Jesus. Então você vai aprender hoje na EBD, a melhor escola do mundo, que ensina enquanto evangeliza. E aqui você pode, né, que não é crente ainda, aceitar Jesus como Salvador. Então você vai aprender sobre, né, a pessoa de Jesus. É uma lição cristocêntrica e cristológica, tá? Você vai aprender quem é a ressurreição e a vida nesta lição. Fica conosco até o final, meus queridos, e faço um apelo mais uma vez. Nosso canal está precisando de inscritos, estamos com poucos inscritos. E gostaria de apelar para vocês, se inscreva, não só assista, talvez você venha me assistindo, né, assistindo nossos vídeos há muito tempo e não se inscreve no canal. Não faça isso, se inscreva, estará nos ajudando. Estamos com pouquíssimo inscrito, precisamos de pelo menos 1000 inscritos no nosso canal para dar uma alavancada, para ele, né, pegar voo e assim decolar, ok? Para a glória de Deus. Então, não esqueça de inscrever, não tenha medo, você não vai pagar nada, é só clicar, dar uma dedada e você está inscrito, ok? Já compartilha somente no toque, tá? E também dá o seu joinha, é fácil demais. E assim você estará ajudando o nosso canal a decolar, ok? Nas asas do Espírito, né? E alcançar mais corações. Então, sem mais demora, vamos à nossa lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Fica conosco até o final, que você não vai se arrepender, você vai ter muito subsídio, você que é professor, para ensinar na sua classe no próximo domingo, e você que é aluno vai tirar nota 10 na sua sala, ok? Então, promete muito essa lição de hoje, e o nosso texto áureo base dessa lição é João capítulo 11 e versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que garantia, que proposta que Jesus faz àqueles que nele crêem, tá? Ainda que esteja morto, viverá, irmão. E o que hoje nós mais preza é a vida. E Jesus tem isso para nós. Então vale a pena aceitar Jesus e agarrar com ele para nós ressuscitarmos para a vida eterna e viver eternamente. Quem não gosta de viver, né? Essa vidinha aqui de 70, 80 anos, a gente, né, uma vida cheia de perseguições, né, de dificuldade, nós não queremos morrer, nós queremos viver. Uma vidinha rápida, né, de 70, 80 anos, quem chega até lá. Agora você imagina você viver eternamente. Aí nós vamos ver realmente o que é viver. E quem dá essa garantia, essa longevidade de vida é o próprio Senhor Jesus, a vida eterna. Então vale a pena confiar em Jesus, agarrar com Ele para vivermos eternamente, ok? Verdade prática, o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos
um corpo glorificado com ele, ou um corpo glorificado como o dele. Jesus morreu, ressuscitou e ressuscitou num corpo glorioso, glorificado. E Jesus está no céu, não só em espírito, mas está em pessoa. O homem Jesus, no corpo, certo? De carne e osso, porém glorificado. Agora, porque ele se tornou uma pessoa de carne e osso, porém agora, após a ressurreição, um corpo glorificado, tá? Sem mais sofrimento, né? Sem vulneráveis a intempéries da vida, as doenças, agora um corpo, né, glorioso e espiritual. O tema da nossa lição, a leitura em classe, melhor dizendo, está no Evangelho de João, segundo escreveu João, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 11, versículo 14, 15, 17, 21, 17 ao 21, 23 e 27. Então são esses versículos do capítulo 11, certo, de João. Vamos lá. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro não... Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Ele revela para os discípulos, né? E folgo por amor de vós e de que eu lá não estivesse para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Tá? E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Então aqui nós entendemos que Marta tinha um conhecimento, né, escatológico, né? Jesus havia ensinado para ela. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que Marta não sabia que ali estava, né? Não precisaria de todo esse tempo. Ali estava Jesus para dar vida para Lázaro. E é lógico que essa ressurreição não foi para a vida eterna, porque Lázaro ressuscitou, foi um milagre, e depois ele tornou a morrer, tá ok? Então não é a ressurreição dos últimos dias, é a ressurreição do milagre. Então precisa compreender, porque a ressurreição dos últimos dias que Marta estava falando, é quando nós ressuscitaremos num corpo glorioso e não morreremos mais, tá? Porém, Lázaro voltou a morrer, porque era uma ressurreição de milagres, tá? E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse para Marta. E disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então Marta havia aprendido a lição e foi, né, dado um chacoalhão nela para que ela compreendesse melhor o que Jesus estava afirmando a ela. Essa lição ela é abençoada, tá? Nessa lição dessa semana, ok? Podemos situar o episódio de João, capítulo 11, né? Sublinhando o milagre da ressurreição de Lázaro, como uma prova de poder de Jesus sobre a morte e a validação da sua identidade divina como a ressurreição e a vida. Para uma melhor compreensão desse tema, a lição foi organizada em 3 tópicos principais. Quais são eles? Tá? O objetivo de Jesus que vai além das circunstâncias imediatas para manifestar a glória de Deus. Tá? O encontro transformador de Marta com Jesus, que reforça a sua fé, e a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que nos indica a esperança futura na superação da morte. Então Jesus é o único que pode vencer a morte, né? Filho de Deus, e nos garante a vida eterna, ok? Então nós temos aqui essa introdução, vamos aos 3 objetivos principais dessa lição, que está destacado aqui também, ok? Objetivo da lição. Primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro e evidenciando a glória de Deus. Tá? Segundo, analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta
reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. Terceiro, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. São os 3 objetivos, e dentro dessa lição nós temos, né, ela é uma lição bem didática, né? Temos 3 tópicos, com 3 subtópicos cada um, tá ok? E com, é lógico, uma introdução principal, tá? Essa introdução que eu vou ler para vocês, ela é o panorama dos 3 tópicos, né, dessa lição de número 7, onde você vai ter uma noção, né, sobre a ressurreição, ok? Então nós temos 3 tópicos. Quais são eles? O propósito de Jesus, tá? Segundo tópico, o encontro de Marta com Jesus. E o terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então nós vamos aprender sobre esses 3 tópicos principais. Na introdução nós temos o encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia. Revela o aspecto especial que poderão edificar a nossa vida espiritual, por meio de estudo da palavra de Deus. Tá? Então nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, e iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão, e além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinado por Jesus e todo o Novo Testamento. Então nós vamos aprofundar sobre, né, esse mistério maravilhoso, sobre a ressurreição do corpo, que Paulo também fala, ok? Então no primeiro tópico nós temos aqui o propósito de Jesus, tá? Então vamos ao nosso resumo, a nossa síntese, para termos um vídeo, né, aí de 30 minutos, e você ter paciência para estar conosco até o final desse estudo maravilhoso. Então não saia daí, porque temos um finalzinho, uma oração poderosa para Deus abençoar a sua família. Se você crer, você vai ser curado se estiver doente. Se você tiver com problema financeiro, Deus vai resolver. E outras causas impossíveis, porque o nosso Deus não tem impossível para ele. Quando você pensa que não tem mais jeito, ele dá jeito, tá? Quando o médico diz que não tem mais cura, ele é o último a dizer tem cura sim, tá? Quando o advogado diz está perdida a causa, Jesus disse eu sou advogado dos advogados e a sua causa está ganha, em meu nome, ok? Então ele é a última palavra, está com ele. E o homem não pode reverter a palavra de Deus. Então vamos ao propósito de Jesus no primeiro tópico. O propósito de Jesus, ao ressuscitar Lázaro, foi demonstrar que ele era Salvador e a ressurreição, e quem crê nele viverá mesmo que esteja morto, tá? Então nós vamos aprender 3 lições aqui no propósito de Jesus. No segundo, Jesus sabia que Lázaro estava doente, mas esperou para ir até ele, o que ensina a confiar no tempo de Deus, tá? Jesus chorou quando viu Maria e outros chorando, o que mostra que ele se compadece daquele que perde entes queridos. Então, o primeiro propósito de Jesus ressuscitar Lázaro era mostrar que ele era o Salvador e a ressurreição para aqueles que nele creem. Na segunda lição, ele manda a resposta para Marta e Maria, né? Ele não manda a resposta, espera ainda 4 dias, ok? E quando chega, Lázaro está morto. Isso é para nos trazer uma lição que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele chegou no tempo de Deus. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, né? Que acabou o nosso tempo, então o tempo de Deus começa. Então Marta pensou que havia acabado tudo, que não tinha mais jeito, o irmão tinha morrido. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele chegou e deu solução, ressuscitou Lázaro, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, não há nada impossível para ele, pode estar morto. Se ele chegar e dizer, ressuscita, a pessoa ressuscita. É milagre, irmão. E milagre é inexplicável, tá? Então a segunda lição é que Jesus, ele importa, né, o nosso sentimento, tá? Ele compadeceu
ele compadece por aqueles que perdem um ente querido. Quando ele viu um povo chorando e Marta chorando por causa do Lázaro, ele também chorou, porque é um Deus que compadece dos nossos problemas também, e quando nós perdemos um ente querido, tá? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus diz também: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que maravilha, né? E Jesus clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Depois de 4 dias morto, Lázaro saiu da caverna, e muitas pessoas que viram esse milagre acreditaram que Jesus era o Salvador. Para você que talvez não tenha um conhecimento de Bíblia, né? Caverna aqui era um lugar onde eles enterravam, né? Fazia ali o lugar de sepultar, né? Naquela caverna, em pedra, se colocava ali como se fosse uma gaveta, né? Mas por isso que eles falam que lá saiu da caverna, né? Porque era um lugar de sepultar pessoas, era tipo uma gaveta. Jesus era amigo de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, elas viviam em Betânia, ok? Um vilarejo, tá? E alguns dizem que aquela Betânia era, quem era ali fundador, quem era proprietário, era Marta e Maria e Lázaro, né? Mas isso, não vamos entrar em detalhe, é a história, tá? A Bíblia não afirma isso. Jesus muitas vezes hospedava na casa deles. E quem dá lugar, veja bem, Jesus muitas vezes hospedava na casa deles, e aqui está dizendo: quem dá lugar em sua vida para Jesus sempre será surpreendido, porque Jesus a qualquer momento pode realizar magníficos milagres que glorificará a Deus e trará consolo à nossa amada família. Então quem dá lugar a Jesus não tem nada a perder, tá? A qualquer momento, sem ele esperar, Jesus surpreende aquela família, surpreende a nós com milagres que irá glorificar o nome do Senhor. Então é importante ter Jesus na sua vida. Quem tem Jesus tem tudo. E quem tem Jesus não tem falta de nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada. Aleluia. O propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Tá? Esse era o propósito de Jesus, tá? Para que os seus discípulos, né, e aquele povo que estava ali fortificasse a sua fé e acreditasse que ele era o Filho de Deus. No segundo ponto, no segundo tópico, nós temos um encontro de Marta com Jesus. Tá? Importante isso aqui também. Vamos ver. Marta foi ao encontro de Jesus quando soube que ele estava chegando à aldeia de Betânia, onde ela vivia com sua irmã Maria e, lógico, com seu irmão Lázaro, que estava já sepultado. Marta recebeu Jesus com amor e dedicação, servindo e também aos seus discípulos, que acontece. Agora nós vamos ver o que acontece entre Marta e Jesus, ok? Marta pediu a Jesus que mandasse Maria ajudá-la com o serviço da casa. Então, quando Jesus chega aqui, é lógico, Lázaro ainda estava vivo, né? Quando Jesus chega, Marta era uma mulher muito dedicada, muito ativa, muito sanguínea, e ela já foi para a cozinha. Mas Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Tá? Ela sabia dividir os momentos, né? E Marta preocupada, né? Lázaro certamente foi já matar o cordeirinho para assar para Jesus, né? E seus discípulos, porque é difícil, né? Chega aí Jesus e mais 12, né? 12 discípulos, 12 homens para comer na hora do almoço, deixa a pessoa apavorada. Alguém disse que Marta era, né, era muito afoita, mas o que ela poderia fazer era isso, porque chega Jesus com 12 homens sem ser convidado na hora do almoço. Então não é fácil. E Marta começa a correr até, né? A gente que isso até era prático, né, de Maria, por quê? De Marta, por quê? Porque ela estava preocupada com tantas pessoas para ela servir, e Maria estava aos pés de Jesus, né? E ela fazendo o almoço, e ela chega para Jesus e diz: Jesus, não dá se o senhor peça para Maria para me ajudar no serviço, no almoço?
Aí Jesus respondeu a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Disse a Marta, né? Veja bem. Então Jesus disse: olha, você anda preocupada, né? Só precisa te preocupar com uma coisa, como está fazendo Maria. Ele está preocupado com muita coisa, muito inquieta, há tempo para tudo. Não preocupe com os hóspedes, né? Os discípulos estão comigo, mas espera que tudo tenha a hora certa, não precisa ficar preocupado. Então, nós vemos aqui que Jesus disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Marta respondeu a Jesus. Aqui nós já vimos esse episódio, né? Então, nós vemos aqui que Marta foi uma das mulheres que acompanhou, veja bem, nós vemos ali que Jesus chegou com seus discípulos e Marta ficou apavorada. Jesus: Marta, Marta, só lhe resta, né? A melhor coisa Maria escolheu, de estar aos meus pés. Então não se preocupe, vai tudo dar certo, vem cá ouvir a palavra, né? Juntamente comigo, mas Marta está preocupada em servir bem a Jesus. Isso também é importante, né? A família que serve Jesus deve preocupar. Então Marta não estava totalmente fora, mas Jesus chama para que ela pudesse ali estar aos seus pés, né? Então, Marta e Maria eram duas irmãs que viviam em Betânia, tá? E Marta foi uma das mulheres que acompanhou Jesus no Calvário. Veja bem, tá? Olha a importância de Marta. Às vezes nós descemos, né, a lei em Marta, mas veja bem. E na ressurreição, João capítulo 11, versículo 20 ao 33. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirmou ser a ressurreição e a vida, João 11, 25, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Quais são elas? Vamos aprender aqui, tá? Primeiro, a soberania do Filho de Deus, que é Jesus, sobre a morte e a vida. E ao se identificar com a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Essa é a primeira lição. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Quando ele fala para Marta, se tu creres, né, tem uma proposta gloriosa. O diálogo entre Jesus e Marta fortalece a sua fé e a minha fé, né? E Jesus, né, revelou verdades profundas sobre quem ele é a Marta e trazendo lições para nós podermos aprender sobre Jesus, ok? Muito importante essa verdade. Então nós temos aqui esse encontro de Jesus após a morte de Lázaro, né, o encontro com Marta e Maria. Vamos então ao nosso terceiro tópico da nossa lição, e último, né, muito importante. Veja aqui, vamos ver agora a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então estamos vendo aqui sobre a ressurreição, né? Então vamos ver a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo é a crença de que os mortos serão trazidos de volta à vida e terão corpos imortais. Tá? Então essa é a doutrina bíblica, tá? É a crença de que os mortos serão trazidos, ressuscitados de volta à vida e terão corpos imortais. Como será o corpo dos ressuscitados? Será físico, com carne e osso. Tá? Será glorificados, olha só, né? Aqui um ensino. Será glorificado, cheio de vigor, será diferente do corpo terrestre em tipo de carne e esplendor e poder e longevidade, ou seja, essa longevidade é sem fim, né? Então ele será diferente em tipo de carne, em tipo de em tipo de corpo, melhor dizendo, perdão da palavra, em tipo de corpo e longevidade, ou longevidade. Essa longevidade é vida eterna, lógico, né? E será uma imagem do corpo de Cristo. Seremos semelhantes ao corpo de Cristo após a sua ressurreição, tá? Aonde ele chega aos discípulos, a porta toda fechada, e ele entra sem abrir a porta, porque o corpo, né, não estava sujeito à matéria, era um corpo glorioso.
Ele atravessava a parede sem precisar de abrir porta. Ele foi assunto ao céu sem precisar de avião, porque era um corpo glorioso, e é nesse corpo que nós vamos ressuscitar, meus queridos. Vale a pena servir e agarrar com Jesus, ok? Será a imagem corpo de Cristo, né? Será uma imagem do corpo de Cristo. O que a Bíblia diz sobre a ressurreição? Em Coríntios capítulo 15, 22, está escrito, então a Bíblia diz em Coríntios capítulo 15, 22, que está escrito: todos as pessoas serão ressuscitadas e salvas da morte física. Nunca mais, né? Então, aonde está a morte? O teu aguilhão? E onde está o pecado da tua força? Então a morte será vencida. Ela foi vencida por Cristo e será vencida por nós em Cristo Jesus. A morte não terá mais poder após a ressurreição dos nossos corpos com Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 15, 35 e ao 49, está descrito como será o corpo do crente no céu. Em segunda, você lê lá nesse texto para conferir, tá ok? Em casa. Em 2 Coríntios 5, verso 1 ao 2, Paulo compara o corpo terrestre à casa e corpo celeste, à habitação celestiais. Olha aí que maravilha, né? Então você vai ler esse texto e vai tirar a sua dúvida. Em 1 Tessalonicenses também tem sobre isso, sobre essa questão da ressurreição do corpo. Então, Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 17. Então diz assim, que o corpo da ressurreição é corpo glorificado. Tá? A ressurreição dos mortos é um complemento, né? É uma crença cristã, acreditamos, tá? Não só cristã, mas também o Islã também acredita, de uma forma diferente, mas acredita, e também judaica. Então essas três religiões acreditam na ressurreição do corpo. Para as pessoas que têm confiado sua vida a Jesus, a morte física não é o fim. Trágico, é lógico, tá? Ao contrário, é a porta da entrada para a vida eterna com Deus. A palavra viverá, no versículo 25, tá? Se refere à ressurreição que está disponível para todos os seguidores de Cristo. As palavras nunca morrerá, no versículo 26, tá? Do texto básico que nós lemos, ok? No início da nossa lição, significa que, apesar de um seguidor de Cristo morrer fisicamente, ele nunca experimentará a morte espiritual. Tá? A segunda morte, Apocalipse 2 e 11, que envolve o eterno castigo e separação de Deus. Então isso significa que existe 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Tá? A morte física, você morre, né, e é sepultado. A morte espiritual é você estar desligado de Deus. Essa morte espiritual você pode aceitar Jesus e você ressuscitar novamente. Né? Você está vivo fisicamente, mas está morto espiritual, porque está longe de Deus. E a morte eterna, que é a segunda morte de separação de Deus, é após você morrer. Se você não morrer com Cristo, você não aceitou a Cristo como Salvador, você vai sofrer a morte eterna, que é a separação de Deus. Agora, se você morre com Cristo, você vai ter a vida eterna, que é a união com Cristo, na glória. Tá? Então está falando da vida espiritual. Ok? Então é muito importante nós sabermos dessa doutrina da ressurreição. Em vez disso, os seguidores de Cristo serão ressuscitados com novos corpos que serão mortais, imortais, melhor dizendo, incorruptíveis. 1 Coríntios 15, 42 ao 54, que não poderão morrer e nem se deteriorar, ok? Não vai ter mais, né, deterioração desse corpo, não vai precisar ser enterrado, apodrecer, não. Vai ser, né, um corpo imortal, incorruptível para sempre, ok? Romanos 8, você pode conferir 10, tá? E 2 Coríntios 4, 16. Estamos chegando no final dessa lição, quase acabando. Aguenta aí, fica conosco até o final. A doutrina bíblica do corpo mostrará a relevância para a esperança da vida eterna
na vida do cristão. Tá? Então, aqui nós encerramos essa lição maravilhosa e você aprendeu sobre a ressurreição, né? Aqueles que creem em Cristo não morrerá, mas passará dessa vida para a vida eterna. Ainda que esteja morto, viverá. Para concluir essa lição maravilhosa, vamos aqui fazer a nossa conclusão, tá? Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então aprendemos sobre a doutrina, né, da ressurreição aqui, muito importante. Se você não sabia, já aprendeu essa lição e vale a pena se apegar com Jesus, porque Ele é a nossa ressurreição, a vida, né, o caminho, a verdade e a vida. Oremos, feche os olhos conosco, juntamente conosco, vamos orar para Deus abençoar a sua família. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade ímpar, por estar na tua presença, tendo essa oportunidade de pregar a tua palavra, de ensinar a tua poderosa palavra, Senhor, que vai alcançar os corações, ter efeito, ó Pai, através do Espírito Santo que convence o homem do juiz, da verdade, convence o homem do pecado e da justiça, não é? Então o Senhor entra com providência, ó Pai, nessa família. Se for doença, seja curado, ó Pai. Se for problema financeiro, resolva, Senhor Deus. Problemas de causas impossíveis, também entra com providência, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, que não há impossível para o Senhor. Assim nós oramos e decretamos a bênção sobre essa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Bye bye, galera. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.